Olá, meus amigos. Meu nome é Daniel Alex e, conforme prometido, vamos resolver a prova da PM de Alagoas de 2012. Fazendo uma análise rápida, as questões são fáceis, porém trabalhosas. Exige no candidato uma atenção redobrada por causa das cascas de banana. Mas, logicamente, exige que os fundamentos matemáticos exigidos no edital estejam bem arraigados na mente, uma vez que as propriedades matemáticas muitas vezes resolvem a questão sem precisar que se faça muita conta. Claro que a interpretação de texto da questão é primordial para começar a fazer os cálculos e responder as alternativas corretas. Vamos ver isso na prática aqui. Então, vamos começar a brincadeira. A primeira questão, as duas primeiras questões, tanto a 28 quanto a 29, vai tratar sobre esse texto aqui. Leamos. Às 19 horas de 22 de 2 de 2012, um cidadão telefonou para a central de atendimento da polícia da cidade comunicando que sua esposa se encontrava caída no chão da sala, aparentemente morta. Constatada a morte da vítima, os peritos iniciaram às 20 horas do mesmo dia os trabalhos de investigação, registrando que neste instante a temperatura ambiente era de 20 graus centígrados e a do cadáver de 30 graus centígrados. De acordo com a lei do resfriamento de Newton, a temperatura θT de um corpo em graus Celsius no instante t, em horas, em situações como a descrita acima, é expressa por θT igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t, sendo t pertencente a R, em que t igual a zero, corresponde ao instante que a temperatura do corpo é registrada pela primeira vez. Pronto, agora vamos resolver a primeira questão. De acordo com as informações do texto, é correto inferir que a temperatura do referido corpo, 1 hora após o primeiro registro da temperatura, era igual a. Então, vamos utilizar a equação proposta no caput da questão. Vamos lá. A equação que foi apresentada foi QT é igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t. O que ele quer saber é a temperatura do corpo após 1 hora. Então, quando t foi igual a 1. Então, substituindo, Q1 é igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos 1. Então, Q1 é igual a 20 mais 10. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Já que a potência é negativa, basta-se elevar a potência, repetir a base invertida por causa do sinal negativo e elevar a mesma potência. Então, aqui, meio elevado a 1 vai dar igual a 1 meio mesmo, tá? Então, a gente pode até desconsiderar esses parênteses aqui. Então, vamos continuar aqui a questão. Então, Q1 é igual a, eu posso até simplificar logo aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 20 mais 5. Então, Q1 é igual a 25 graus centígrados, alternativa B de bola. Vamos partir agora para a próxima questão. Então, agora considerando agora os mesmos dados, né? Então, a equação é ser as mesmas. E vamos agora considerar qual a informação que ele dá nessa questão. Considere que a temperatura do corpo de uma pessoa viva e saudável seja de 37 graus. Que a vítima em questão estivesse nessas condições antes de morrer e que a temperatura do seu corpo passou a ser expressa por θT imediatamente após a sua morte. Nesse caso, considerando 4,1 e 3,3 como valores aproximados para log 17 na base 2
e log de 10 na base 2, respectivamente, é correto inferir que a morte da esposa do cidadão ocorreu às... Vamos lá, vamos aproveitar aqui a mesma equação. Está falando lá QT, mas na verdade é θ, tá? É θt, θ em função de t, é igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t. Ele fala aqui na questão que θt de uma pessoa saudável e viva é de 37 graus centígrados. Então a gente vai substituir essa informação aqui na equação, porque o que ele quer saber é justamente quem é t. Então vamos lá. Então 37 é igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t. Então, passando 20 para o outro lado, vamos ter 37 é igual a 20 mais 10 elevado, perdão, dez vezes 2 elevado a menos t. Então, vou passar o 20 aqui para o outro lado. Vamos ficar 10 vezes 2 elevado a menos t. Então, aqui a gente vai ter 17 é igual a 10 vezes 2 elevado a menos t. Tirando o logaritmo de todo mundo, na base 2, isso não vai afetar. Pode ver que já está aparecendo já os dados da questão. Vamos aqui, antes de resolver esta etapa aqui, lembrar algumas propriedades do logaritmo, tá? Então, isso aqui é só lembrete, tá? Então, algumas propriedades somente, só para poder resolver essa questão. Então, o logaritmo de b na base b, ou seja, logaritmando igual a base, é igual a 1. 2. Logaritmo de um produto vai ser igual a soma dos logaritmos parciais. E outra propriedade que a gente vai utilizar aqui vai ser do logaritmando elevado a uma base elevada a uma potência qualquer, tá? Então, o logaritmando está elevado a uma base c, aqui na base a. Então, temos que a potência ela passa a multiplicar por esse logaritmo, tá? Então, vai ficar c. Então, ser a potência, ele passou aqui multiplicando pelo logaritmo de b na base a. Então, essas vão ser as propriedades que a gente vai utilizar aqui, tá? Vamos continuar. Então, logaritmo 17, a gente pode até substituir logo o valor aqui. Ele falou que o logaritmo de 17 na base 2 é igual a 4,1. E que o logaritmo de 10 na base 2 é igual a 3,3. Vamos substituir logo esse aqui. Então, 4,1. Vamos utilizar aqui essa propriedade da multiplicação aqui. Então, vai dar log de 10 na base 2 mais logaritmo de 2 na base 2 elevado a menos t.
Então, 4,1, vamos substituir aqui agora os outros valores. Log de 10 na base 2, 3,3, mais, vamos utilizar agora aqui a propriedade da potência em logaritmo. Então, menos t vai passar multiplicando aqui, vezes o logaritmo de 2 na base 2. Que a gente já pode até substituir. Então, a base é igual ao logaritmando, então isso aqui vai dar 1. Então, 4,1 igual a 3,3, mais com menos vai dar menos t. t vezes 1, t. Então, logo, vamos passar aqui quem... Essa aqui é uma equação, né, do primeiro grau, equação simples. Então, apenas estou passando 3,3 para o outro lado e estou invertendo aqui o sinal. Então, aqui vai ficar menos t. 4,1 menos 3,3 vai dar 0,8. Isso aqui é igual a menos t. Se eu multiplicar ambos os termos aqui por menos 1, eu vou ter que t é igual a menos 0,8. Vocês podem perceber que o cálculo é feito em cima de hora, tá? Então, já que é feito em cima de hora, então vamos colocar aqui unidade de tempo aqui. Então, 0,8 horas. Só que não é isso que ele quer, né? Ele está querendo saber qual foi o tempo, né? Qual foi a hora, o tempo exato em que a esposa do cidadão morreu. Então, o caput da questão fala que às 19 horas ele ligou para a polícia, né? Mas apenas às 20 horas é que foi feita esta perícia. Foi feita a perícia na esposa dele. Então, considerando 20 horas o momento que foi feito a perícia e foi transcorrido, ou seja, o tempo que já tinha passado foi 0,8 horas, então a gente pode concluir que o tempo da morte foi 20 horas menos esse tempo aqui que já havia transcorrido. Então, vamos agora converter, né? Você pode ver que está em número decimal. Vamos converter isso aqui para minutos, tá? Já que não é uma hora exata. Então, convertendo, a gente sabe que uma hora, vamos fazer aqui uma regrinha de 3, simples. Uma hora tem 60 minutos. Então, 0,8 vai ter quanto? X. Então, x é igual a 8 vezes 6, 48 minutos, tá? Podem ver que aqui é 0,8, então esse zero aqui ele foi eliminado aqui por esse zero aqui, já que é 6 vezes 10, então a gente multiplicou já 8 vezes 6, e o 10 ele acabou eliminando aqui esta casa decimal. Então, x é igual a 48 minutos. Então, o tempo foi 20 horas menos 48 minutos, que vai dar exatamente 19 horas e 12 minutos. Então, essa questão aqui exigiu apenas que o candidato soubesse converter, trabalhar, né, com hora, minuto, e também saber algumas propriedades do logaritmo, ok? Considere a situação hipotética em que, na investigação para encontrar a arma usada em um crime, o suspeito tenha declarado o seguinte para o delegado: o local onde enterrei a arma é um ponto tal que as distâncias desse ponto à minha casa, à delegacia e ao fórum são iguais. Admitindo que a cidade seja plana e que o fórum, a delegacia e a casa do suspeito seja os vértices de um triângulo cujos ângulos internos são todos agudos, menores que 90 graus, e cujos comprimentos dos lados são todos desiguais, a polícia encontrará a referida arma. A gente pode até desenhar aqui um esqueminha
para poder entender um pouco mais o problema. Então ele falou que esses pontos, ou seja, a casa do cidadão, o fórum e a delegacia de polícia formam um triângulo com todos os lados desiguais, tá? E os ângulos internos menores que 90 graus, ok? O suspeito falou que a arma, vou chamar aqui de P, está equidistante desses pontos. Então a distância é a mesma. Então, pelas alternativas, a gente pode perceber que eles querem saber justamente os lugares aqui, lugares geométricos aqui de triângulo, ok? O único que satisfaz, eu coloquei até aqui algumas imagens para poder auxiliar na resolução da questão, mas é claro que vocês não teriam essa ajuda aqui, então teriam que saber que a única condição, o único nome de lugar geométrico que satisfaz esse tipo de condição aqui seria a mediatriz. Por quê? Porque o ponto ele é equidista dos vértices. E a única condição que satisfaz isso aqui são as mediatrizes, que é justamente essas retas aqui, essas projeções que fazemos a partir do ponto P e que são perpendiculares aos lados, ok? Então são mediatrizes. A alternativa correta seria a. Agora, por que não é baricentro? Por que não é ortocentro? Por que não é incentro? Justamente porque esses outros aqui não satisfazem as condições da questão. Então a mediana, quando é encontro de mediana, quando é interceptação de medianas, se chama de baricentro e não se equidista dos lados, principalmente quando é um triângulo escaleno. Mesma coisa vale para o ortocentro, que é justamente o encontro das alturas. Então, não são também iguais, e muito menos quando é o encontro das bissetrizes, ok? Então, alternativa correta, letra A. Vamos agora para a próxima questão. Pronto, agora vamos para a questão número 31. Então ela diz o seguinte: no ano de 1990, mais t, sendo t igual a 0, 1, 2 reticências, o índice de criminalidade C, em função de t, de um país em unidades por 100 mil habitantes, é expresso por C, em função de t, igual a 300 menos 200, mais o seno de π, 3π dividido por 2 mais πt. As despesas com ações de combate ao crime, D em função de T, em milhões de dólares, é expresso por dt igual a 15 mais 10 vezes cosseno de 3π dividido por 2 mais π vezes t dividido por 2. De acordo com esse modelo, é correto afirmar que, nos anos em que o índice de criminalidade atinge seu valor máximo, as despesas com ações de combate ao crime, o que vai acontecer? Bem, essa questão aqui ela é um pouco trabalhosa, porque teremos que substituir alguns valores de t para poder encontrar um padrão e assim poder definir a resposta correta, ok? Então vamos começar aqui, com t igual a 0. Então vamos substituir o valor de t em cada uma das duas equações, tá bom? Então vamos lá. Ct é igual a 300 menos 200 vezes seno de 3π dividido por 2 mais π vezes t. Então vamos substituir primeiro nessa equação. Então, substituindo o valor de t, temos que ser 0 é igual a 300 menos 200 vezes seno de 3π dividido por 2 mais π vezes 0.
C0 é igual a 300 menos 200 vezes... Quanto é que é o valor do seno desse arco aqui, desse ângulo aqui? Vamos ler? Vamos ver? Então, vamos desenhar aqui um círculo trigonométrico, tá? Não ficou muito legalzinho aqui não, mas... dá para ajudar a gente aqui. Dá para ajudar a gente aqui a resolver a questão. Então, aqui eu tenho o eixo dos senos, onde o valor máximo do seno é 1, valor mínimo 1. Aqui o eixo dos cossenos, valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Aqui neste ponto teríamos 3π dividido por 2, aqui 0, aqui π, aqui π dividido por 2, ok? Nesse pontozinho aqui. Então vamos lá. Seno de 3π mais 0π vai dar seno de 3π. Seno de 3π dividido por 2, melhor. Seno de 3π dividido por 2, a gente pode notar aqui, ó, que está aqui embaixo. Então, no eixo dos senos, ele vale quanto? Menos 1. Então, a gente substitui aqui por menos 1. Então, C0 é igual a 300 menos 200 vezes menos 1 vai dar mais 200. Então, C0 é igual a 500. 500 o quê? Conforme dados do problema, são 500 unidades por 100.000 habitantes. Vamos agora calcular o valor da despesa em função desse tempo que a gente colocou aqui, que foi 0. Então, D0 é igual a 15 mais 10, eu estou só copiando os dados da questão aqui, vezes cosseno de 3π dividido por 2, mais π, 2 vezes 0. Então, D0 é igual a 15 mais 10 vezes. Quanto é que vale isso aqui? Cosseno de 3π sobre 2. Então, está aqui, se a gente projetar este valor no eixo dos cossenos, vamos obter o quê? 0. Então, 0 aqui. Então, D0 é igual a 15. Então, D0 igual a 15 milhões. Então, vamos fazer agora aqui com T. Com T igual a 1. Então, C0, ou melhor, C1, vai dar igual a 300 menos 200 seno de 3π dividido por 2 mais π vezes 1, π. Então, C1 é igual a 300 menos 200 seno de... Bom, aqui vamos fazer o seguinte, né? A gente já vai aqui direto para o círculo trigonométrico para poder resolver aquilo ali, vai ficar até mais fácil. O que queremos aqui é ganhar rapidez, na verdade? É ganhar velocidade na hora da prova. Então, vamos analisar diretamente aqui o círculo. Então, 3π dividido por 2, esse ângulo está aqui, correto? Mais π radiano equivale a 180 graus, então equivale a meio arco. Então, se eu estou aqui e ando mais meio arco, eu vou bater justamente neste ângulo aqui, π sobre 2. O seno de π sobre 2, quanto é que é? 1. Então, aqui vai dar 1. Então, C de 1 é igual a 300 menos 100, ou melhor, menos 200, que é igual a 200 unidades. Vamos calcular agora
vamos calcular agora o D, né? Então faltou calcular o D, vamos calcular agora o D. Então o D de 1 vai ser igual a 15 mais 10 vezes cosseno de 3π dividido por 2 mais 1 vezes π dividido por 2 vai dar π dividido por 2. Então, mesma análise aqui, voltemos aqui. Então, 3π por 2, ele vai andar mais 1/4 do arco. Então, isso quer dizer que vai bater justamente nesse ponto aqui, onde o cosseno ele tem o seu valor máximo. Então, a gente pode substituir aqui, vai dar 1. Então, D de 1 vai dar igual a 15 mais 10 vezes 1. Então, D de 1 vai dar igual a 25 milhões. Então, continuando aqui agora, vamos fazer para T de 2. Então, T igual a 2. T igual a 2. Teremos C0 é igual a quanto? 300 menos 200 vezes seno de 3π dividido por 2 mais π vezes 2. Então, C de 2 é igual a 300 menos 200 vezes seno de 3π por 2 mais 2π. Então, só fazendo aqui de novo aqui um círculozinho trigonométrico para poder auxiliar aqui na resolução desta questão. Então, aqui, só repetindo seno, aqui eu tenho cosseno, aqui eu tenho 3π dividido por 2. Então, 3π dividido por 2, eu vou andar o quê? 2π, que é justamente 360 graus. Então, eu vou fazer uma volta aqui completa. Então, saí daqui, andei 2π e voltei para o mesmo ponto. Então, 3π dividido por 2, então eu vou ter que o valor do seno desse arco aqui é igual a menos 1. Então, C de 2 é igual a 300, menos com menos aqui vai dar mais, 200. Isso quer dizer que C de 2 é igual a 500. Pode notar que já está seguindo aqui um certo padrão, né? Mas vamos fazer agora apenas mais um para a gente poder confirmar essa nossa teoria, ok? Então vamos lá. Aqui é unidade. Fazendo agora para D. D de 2 é igual a 15 mais 10 vezes cosseno de 3π dividido por 2 mais π dividido por 2 vezes 2. Então, D de 2 igual a 15 mais 10 vezes cosseno de, simplifica aqui, eu vou ter 3π dividido por 2 mais π. Então, aqui no ciclo, partiremos desse ponto, ok? E iremos andar π, ou seja, iremos andar 180 graus. Então, cairemos justamente aqui. Se a gente projetar esse ponto aqui no eixo dos cossenos, a gente vai ter que esse valor aqui vai dar 0. Então, D2 é igual a 15 mais 10 vezes 0. Então, D2
é igual a 15. 15 milhões. Não sei se vocês perceberam, deu o mesmo valor aqui, ó. Quando t igual a 0, deu 15 milhões. Agora vamos fazer agora t igual a 3. Então, fazendo t igual a 3, eu tenho que C3 é igual a 300 menos 200 seno de 3π dividido por 2 mais 3π. Então, C3 é igual a 300 menos 200. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Então, 3π por 2 está aqui. Então, ele vai dar 3π. Então, ele vai dar 2 mais 1π vai dar 3. Ele vai bater justamente aqui nesse ponto. Em π sobre 2, onde o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, C3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100 unidades. A gente pode notar aqui que o valor de C, ele acaba sendo constante. Ele acaba sendo constante. Eita, deixa eu até corrigir aqui. Que o valor ali deu 300 menos 200. Claro que vai dar 100, né? Deixa eu só corrigir aqui. Me perdoe os senhores. Deixa eu só corrigir aqui. Então, o valor de t quando t igual a 1, ou seja, que é um número ímpar, então deu aqui 100 unidades, consequentemente, tá, ou coincidentemente, no próximo valor ímpar também ele deu 100 unidades. Tá? Vamos calcular agora o valor do d. Então, d3 é igual a 15 mais 10 cosseno de 3π dividido por 2 mais 3π dividido por 2. Então, d3 é igual a 15 mais 10 vezes cosseno de... Bom, mesmo denominador, basta somar os numeradores. Então, a gente vai ter que 3 mais 3 vai dar 6, dividido por 2, 3π. Então, D3 vai dar igual a 15 mais 10 vezes menos 1. Por quê? Porque se a gente partir aqui de 0 e andar 2π, voltaremos para o mesmo ponto. E se a gente andar mais π, que vai dar 3π, vai bater justamente aqui no eixo dos cossenos, no seu valor mínimo, que é menos 1. Então, 10 vezes menos 1 vai dar menos 10. D3 vai dar igual a 5 milhões. Então, vai dar 5 milhões. Vamos agora, só para encerrar, fazer agora com T4. Então, T4 então, C4 igual a 300 menos 200 vezes seno de 3π dividido por 2 mais 4π. Pediremos novamente ajuda aqui ao nosso lindo círculo trigonométrico. Então, aqui cosseno
e aqui vai dar seno. Então aqui 1, menos 1, 1, menos 1, π por 3π dividido por 2. Então se a gente andar 4π, então daqui para cá, fazendo uma volta completa, deixa eu só alternar aqui, ó. Então a gente está aqui. Então se a gente andar 2π, então cairemos nesse ponto. Se a gente andar mais 2π, voltaremos para o mesmo ponto. Isso indica que o seno deste arco aqui, ele vai ser justamente o valor de seno de 3π dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, C4 é igual a 300 menos 200, que multiplica menos 1. C4 vai ser igual a 300, menos 200 vezes menos 1 vai dar mais 200. Então, C4 é igual a 500. D4 vai ser igual a 15 mais 10 vezes cosseno de 3π dividido por 2 mais 4π dividido por 2. Então, D4 vai ser igual a 15 mais 10 vezes cosseno de 3π dividido por 2 mais 4 dividido por 2 aqui em cima. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2π. Voltemos aqui para o nosso círculo. Então, se estamos aqui e andamos mais 2π, voltaremos para o mesmo ponto. O cosseno de 270, ou 3π dividido por 2, se a gente projetar este ponto aqui no eixo dos cossenos, teremos 0. Então, isso aqui tudinho aqui vai se reduzir a 0. Então, D4 é igual a 15 mais 10 vezes 0. Então, C4, ou melhor, D4 é igual a 15. Diante disso, vamos agora fazer algumas observações, tá? Então, em t igual a 0, a gente observou C0 igual a 500 unidades, D0 igual a 15, t igual a 1, a gente observou 100 unidades, e T1 igual a 25 milhões. Em T2, a gente vê C2 500 unidades e D2 igual de novo 15 milhões. Em T3, em t igual a 3, temos C3 igual a 100 unidades e D3 aqui deu 5, então o valor aqui variou. Em t igual a 4,
temos que C4 igual a 500 unidades e D4 igual a 15 milhões. A gente poderia passar aqui o tempo todo substituindo o valor de t nessas duas equações e chegar ao mesmo resultado quando o número for par. Então, quando t for igual a 0, 2, 4, 6, ou seja, qualquer número par, tá? Sendo k um número inteiro, chegaríamos sempre ao mesmo resultado. Sempre chegaremos a 500 unidades para C em função de t e chegaremos também em 15 milhões para D em função de t. Então a gente vai voltar aqui para a questão para poder fazer a análise. E outra coisa também que o senhor deve perceber, o senhor deve notar, que ele quer saber o índice de criminalidade valor máximo. Ele não está perguntando aqui aonde seno e cosseno é máximo ou mínimo. Ele quer saber aonde essa função aqui ela é máxima. Então, CT máxima. Na nossa análise, a gente viu lá que quando t for par, então a gente vai ter C em função de t máximo. Isso, aí ele quer saber agora, quando CT for máximo, o que vai acontecer com D em função de t, que é justamente o custo em milhões. A gente percebeu que o valor, ele sempre fica no mesmo valor, então ficou constante. E ao contrário, quando C em função de t ele é mínimo, a gente percebeu que o valor ele varia. Então a gente viu que T1 deu 25, já T3 ele deu 5, então começou a variar. Então a resposta correta é a letra B. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou tentar esclarecer melhor essa questão. Existe outra maneira de fazer? Bem, nesse caso aqui não. Nesse caso, se vocês forem substituir aqui apenas por 1, menos 1, por 1, menos 1, então vocês não iriam encontrar o valor que satisfaria aqui. Por exemplo, se você fosse colocar aqui, por exemplo, aqui é máximo, aqui vai dar 1. Tudo bem. Então daria 300 menos 200. Daria 300 menos 200, aqui daria 100. E aqui, se aqui fosse máximo, aqui nessa equação de baixo aqui, se aqui fosse máximo, daria 25. E se aqui fosse mínimo, aqui, por exemplo, de novo na função, aqui daria 25. Só que o que prova, nesse caso, que o valor ele seria constante? A única maneira de provar que esse valor aqui, o valor das despesas em milhões seria constante, era justamente fazendo os cálculos, foi o que a gente fez. Só que para fazer isso, a gente deveria encontrar alguma constante, e foi isso que a gente fez, tá? Então essa aqui eu consideraria a questão mais trabalhosa da prova. Então até a próxima questão.